E chegou o momento em que as pessoas começam a descobrir que as coisas que a gente fala aqui sobre sistema, né, que já existe até na internet já tem um tempo, na verdade, não é bem teoria da conspiração, né? Elas realmente acontecem. O tal mundo sombrio, né, do qual a gente vive falando aqui, as teorias que a gente comenta, a gente que está fora da indústria da música e de todas essas questões envolvendo as artes e as grandes empresas, né, as pessoas que realmente movem o mundo, elas não são apenas invenção ou teoria de gente que gosta de ver o circo pegar fogo. Muitas dessas coisas realmente estão vindo à tona. É lógico que são coisas tristes, chocantes, mas a gente que já está aí falando disso há um tempo, a gente já nem se assusta tanto, porque já é esperado, né? O que a gente está falando aqui não tem um tempão. O caso que vem chocando as pessoas atualmente é a do Diddy, que infelizmente, né, tá presente aí nas nossas playlists. É um cantor bem conhecido, produtor, né, empresário, um grandão do sistema da música. Então eu não sei na de vocês, mas na minha, infelizmente, ele está mesmo, porque o hip hop é um gênero que eu curto bastante, sabe? O R&B e essas músicas mais aí do ano de 2008, 2007 também, mas assim, 2008, 2009 pra mim é o auge, cara. Eu tenho uma playlist. O cara tá sendo acusado de muitas coisas, incluindo tráfico humano, sexual, exploração sexual. E o que tá gerando burburinho sobre isso é o fato dele ser um amigo muito próximo, né, do Jay-Z. Aí começaram as teorias. Não, a gente sabe que não é bem teoria, mas enfim. Começaram a falação acerca até onde a Beyoncé deve saber de alguma dessas coisas, até onde o Jay-Z compactua com tudo isso. Poxa, gente, a resposta a gente já meio que sabe, né? Agora, longe de mim querer passar pano pra Beyoncé. Não, mentira, eu quero passar pano sim. O que vocês têm que entender, gente, é que ninguém passa batido. Ninguém passa batido. Dessas pessoas, todas elas estão inseridas nesse contexto. Agora, se elas concordam com isso, que eles têm que fazer parte daquilo, não tem como você fugir. Inclusive, o não ter como fugir é uma das questões que eu sempre falei aqui no canal, que é por essas e por outras que muitas dessas pessoas se afundam. É para isso também que existe o controle mental. O controle mental, de certa forma, ele ajuda a pessoa, porque a pessoa, à medida que ela se permite, né, modificar muita coisa na personalidade dela, vai ficando mais elástico para entender, para aceitar certas coisas. De certa forma, auxilia a pessoa para que ela não surte. Então, tem algumas pessoas que não só não compactuam a se submeterem à questão de controle mental, como também é como se o caráter, né, os valores dessa pessoa realmente estão muito acima do dinheiro, das coisas que elas, do sucesso, né, das coisas que elas possam conseguir com esse esquema todo. Então, essas pessoas não conseguem lidar com isso, elas se afundam em droga, se afundam em depressão, algumas ficam realmente muito na merda, muitas se matam, outras são suicidadas, né? Então aqui a gente tem alguns casos dessas pessoas que não aceitam, que são bem conhecidos. O próprio Chester, do Linkin Park, o Justin Bieber, com certeza é uma pessoa que eu não gosto dele, tá? A pessoa Justin eu não gosto. Eu acho ele realmente muito arrogante, muito egocêntrico, nojento, eu não gosto dele. Mas eu acredito sim que ele seja uma grande vítima. Tenho uma pena dele, porque essas crises, né, que ele teve, com certeza foi porque os valores que ele tem não, não convergiam, né, com as imposições do sistema. Então, garoto, né, o garoto novinho, cara, imagina quanta merda ele não teve que passar, quanta coisa ele não teve que ver e não suportou. Tem muita simbologia em alguns clipes dele que isso fica bem explícito. Porque assim, o sistema não impede a pessoa de se comunicar. Ela pode dar os sinais dela, se ela quiser,
ela pode expor o que ela está passando. Em algumas situações ela tem que expor, porque vocês lembram que uma vez eu comentei aqui que todas as coisas feitas elas devem ser mostradas. Se você vai entender porque elas estão, entre aspas, ocultas ou não, seu problema é seu, entendeu? Pelo menos eles mostraram, na cabeça deles, tá, gente? Pelo menos eles mostraram. O acordo é esse, tem que ser exposto, assim como quando uma coisa é tóxica ou ela é errada, o sistema, ele deixa claro ali pra gente ver. Só que a maioria das pessoas, como não tá desperta, né? Ela acaba agindo como estão ensinando, ela acaba comprando o que está sendo vendido, ela não se questiona sobre aquilo e vai sendo levada aí como uma boiada. A gente mostra, como tem muitos outros artistas que também mostraram e falaram disso nas suas obras, né? Eu falo sempre aqui do caso do Avicii, que com certeza foi uma outra vítima, né? Mas ele também, claramente, era uma pessoa com valores muito, assim, sólidos e deve ter sido bem difícil para o Avicii viver toda essa questão no sistema. Mas tem pessoas que não são. Elas adquirem, eu sei que eu vou ser criticada aqui, mas elas adquirem uma força. Eu sei que você vai achar que o que eu tô chamando de força, na verdade, é falta de caráter. Nem sempre, cara. É o que eu tô falando, você passa um controle. Você passa o controle, tem coisa ali, não é só substância química, não. Porque se fosse substância química, ninguém se matava, filho. Ninguém ficava em depressão, não. Ninguém surtava, não. Todos eles estariam iguais, não é? E não. Você vê que tem gente que sucumbe mesmo e vai embora, né? Morre, enquanto tem outros que estão aí firmes. Então, o controle mental não é só substância. Existem coisas religiosas que estão ali por trás disso também. Existe ocultismo pesado em cima disso. E essa parte do ocultismo, ela realmente, vocês não têm noção de como que isso é forte, assim, para você ser modificado, como você está, né, sobre o efeito de algo muito diferente do que é o humano, do que a gente humano acha normal. Então você passa a ver o mundo de uma outra forma e você passa meio que a normalizar coisas absurdas, coisas que são crimes, que são ruins, porque você está num contexto religioso que precisa de coisas que não são normalmente aceitas pela sociedade. A sociedade, ela não aceita um frango morto na esquina, porque ela acha que isso é desgostoso. Ela acha que isso é desgostoso. Eu pensei numa palavra em inglês e falei em português. Calma. Nojento. Dá. Gente, perdi a palavra. Ferrou. Asqueroso. Né? As pessoas têm asco, elas não gostam de ver um sacrifício animal numa esquina ou em qualquer outro canto. E realmente, eu também acho isso errado. Eu acho errado. Eu acho que animal tem que ser feito para comer. Né? A gente pode comer bicho porque realmente a gente precisa. Eu sei que quem é vegano vai dizer que não, mas enfim, você entende o que eu tô querendo dizer. As pessoas não aceitam um sacrifício animal, o que você acha que elas vão pensar de um sacrifício humano? Isso não é bem aceito por uma mente que está normal. Ela precisa ser alterada. Né? Essa alteração vem de outras formas, bem como a questão de parte sexual. Existem pessoas, eu já falei aqui sobre isso no vídeo sobre pessoas demoníacas, se eu não me engano. Existem pessoas que naturalmente elas já têm no próprio DNA, né, delas essa questão sexual muito exacerbada, muito impactante. Então, uma orgia ou coisas sexuais intensas, por exemplo, podem não chocar essa pessoa, bem como certas práticas são mais fáceis de serem inseridas na vida dela. Isso vai pesar tanto, mas não é todo mundo que é assim, gente. Né? Tem gente que vai ver certas coisas e vai ficar chocado. O caso do próprio traficante que denunciou ele, se eu não me engano. Eu li uma coisa desse tipo, que o cara. Eu ri, assim, eu tô rindo com respeito, sério mesmo. Porque, assim, imagina o cara, né? O cara chegou lá na mansão pra vender droga. O cara chegou na mansão pra vender droga. Aí, aí ele disse que enquanto ele tava lá negociando a droga e tudo mais, ele viu uma porrada de cantor de rapper fodão, cara. De cara machão, fodão e tudo mais. Os caras se pegando, cara. Os caras se comendo mesmo. O pau rolando. Coitado, ficou chocado.
Ele disse que saiu de lá assim que pôde, né? Ficou, tipo assim, na cabeça dele, aqueles caras perderam o respeito, né? Porque ele jamais imaginou que uma coisa dessa pudesse acontecer nesse meio. Então, por aí você vê, né, que a grande maioria das pessoas tem essa questão de sexualidade muito focada no que elas acham aceitável, ou no que elas têm dentro de si. Isso somente sobre a homossexualidade, que é uma coisa normal. Agora você imagina outras práticas. Agora, peraí que eu tenho que pegar meu pano aqui para passar. Brincadeira, não vou brincar com isso não. Mas sobre as pessoas que supostamente sabem disso, como eu falei no início do vídeo, gente, todos eles com certeza sabem. Porque todos eles têm que participar de certas coisas. Eu sempre falei aqui o quê? Gente, muitas dessas pessoas são ferradas da cabeça, porque elas têm que ver coisas e fazer coisas que vocês nem imaginam. Então não é só isso. Eles pegaram a questão sexual, porque teve testemunha para falar. Mas essas testemunhas que falam, muitas das vezes, são pessoas que não estão dentro do sistema, são vítimas, né? São meninas que faziam programa e se ferraram, são namoradas, ou pseudo-namoradas, né? Aleatórias que eles cataram em algum lugar, são traficantes, são criminosos, menores. Então, não são outros artistas nunca vão abrir a boca, que são só essas pessoas, né, artistas, produtores, empresários, sacerdotes, né, são só essas pessoas que sabem das coisas. E jamais vai ser vazado. Pelo menos eu acho que não agora. Então, sim, Beyoncé sabia, com certeza. Né, isso que eu falei, me dar meu pano aqui pra passar. Com certeza. Rihanna, sim. Ah, mas a Rihanna, provavelmente, ela foi aliciada pelo Jay-Z quando ela tinha 16 anos, ela provavelmente teve que fazer sexo com ele à força. Será que é a força? É o que eu tô falando, a gente não pode usar a nossa régua pra medir a dos outros. A Rihanna, ela não é princesa à toa, não. Algumas pessoas que não conhecem bem o contexto espiritual por trás dessa questão do sistema, elas acham que a capa do Anti, por exemplo, da Rihanna, é somente sobre ela ter sido aliciada pelo Jay-Z quando ela era muito nova. Na verdade, não é, gente. As questões do Anti, elas são totalmente voltadas para a iniciação espiritual. A Rihanna é outra também que eu passo pano. Você pode me julgar, me falar o que você quiser e foda-se. Independente do que aconteceu, eu não tô nem vendo, tá? Tô nem vendo. A Rihanna, ela não é a princesa do. Tem até um clipe, né, que passa supostamente de deboche, mas não é deboche, a gente sabe que não é deboche, né? Passa lá, Princesa Illuminati. Ela não é a princesa à toa, gente. A menina é forte pra caralho. Ela é muito forte, com certeza. Ela provavelmente, se ela passou um tempo e precisou dar pro Jay-Z, provavelmente precisou, gente. O teste do sofá sempre existiu, cara. Você acha o quê? Só que agora vocês estão descobrindo que realmente existe e que não é só uma questão heterossexual. Acontece. O rodo é passado mesmo e ponto. Elas não vão se deixar abalar por aquilo com facilidade. Elas vão ver, vão passar e não vão afundar. Eu acho que a Rihanna, a Beyoncé, são pessoas assim. Eu posso estar passando pano aqui querendo dizer que isso não é questão de caráter? Posso estar, mas eu também posso estar certa. Pode não ser que elas sejam, que elas tenham um caráter ruim. No caso da Rihanna, no caso da Beyoncé, já que elas com certeza sabem de muitas coisas, porque como elas estão inseridas, elas têm que ver, elas têm que participar de coisas que a gente nem imagina, né? O mesmo acontece com Madonna. Tem pessoas que aguentam bem e não caem, como o caso delas. E tem gente que afunda, que é a Britney, a Keisha, o Justin e tantos outros. E alguns vão de arrasto pra cima mesmo. Isso sempre existiu e vai continuar existindo. E vamos aguardar os próximos capítulos. Isso. Por hoje é só. Beijão. Até.